Pessoal, tudo bem? Nós estamos aqui, tá? Hoje eu estou aqui para poder trabalhar com vocês e dar continuidade ao conteúdo que nós estávamos trabalhando já. Nós estávamos falando sobre gestão de estoque, tá? Dentro da matéria de administração de materiais e logística 1. E trabalhando na gestão de estoque, nós chegamos até o nível de estoque, tá? Que é a ideia de calcular o nível de estoque e analisar o comportamento e o fluxo de materiais dentro do estoque, tá? Então, como que nós vamos fazer isso? Nós trabalhamos numa parte conceitual na gestão de estoque e agora, dentro da gestão de estoque, analisando o nível de estoque, nós vamos analisar o comportamento dos materiais, tá? Ou o comportamento do fluxo de materiais dentro da organização, tá? Eu havia dito para vocês que nós trabalharíamos a partir de análises quantitativas, tá? E nós dividiríamos algumas aulas específicas trabalhando cada ponto de análise do nível de estoque. E hoje nós iremos iniciar com uma delas, que é o ponto de pedido, tá? Então nós vamos analisar dentro do nível de estoque o ponto de pedido, como calcular o ponto de pedido e o que é o ponto de pedido, tá? E como que ele influencia na análise da gestão, ou melhor, da gestão do fluxo de materiais dentro do estoque, tá? Então, para demonstrar aqui para vocês, eu coloquei aqui um conceito para que vocês possam, juntamente comigo, estar analisando o que seria a ideia do ponto de pedido, tá? Então, o tempo de reposição, ou ponto de pedido, tá? Melhor dizendo, ele trabalha ou representa em quantidade, tá? Quando um determinado item necessita de um novo suprimento. Então, o ponto de pedido, eu quero até reforçar aqui para vocês, tá? O ponto de pedido, ele é simbolizado por essa sigla aqui, tá? É o ponto de pedido. Então, ele vai ser representado dentro do gráfico que nós vamos ver mais à frente, ele vai ser representado, tá? A partir daquela quantidade que deve ser determinado quando será realizado um novo pedido, tá? Então ele representa em quantidades, em unidades, em volume, tá? Quando será determinado e quando será necessário solicitar um novo pedido, tá? Quando será necessário e quando será determinado um novo suprimento, tá? Então nós vamos ver que esse ponto de pedido, tá? Dentro dessa ideia conceitual, ele pode ser determinado a partir dessa fórmula aqui, tá? Então, a partir dessa fórmula, nós podemos determinar qual é o ponto de pedido, tá? Em que nível, em que quantidade de itens no estoque que eu vou solicitar um novo pedido. Então, nós temos aqui essa fórmula, tá? Iniciando aqui a partir do ponto de pedido. Então, esse aqui, PP é igual a CMM, tá? Esse PP significa ponto de pedido. O CMM aqui é o consumo médio mensal. O TR é o tempo de reposição, tá? E o EMIN, que significa aí o estoque mínimo. Então, a partir dessa fórmula aqui, que nós vamos aplicar mais à frente, nós vamos encontrar qual é o ponto de pedido, ou seja, em que nível ou em que quantidade no período de consumo que eu vou determinar ou que eu vou realizar um novo pedido para ser abastecido novamente em um determinado tempo, tá? Em um determinado espaço de tempo, ok? Vamos aqui analisar a partir o ponto de pedido dentro do gráfico, ok? Aqui nós temos um gráfico de nível de estoque. Nós podemos ver como se comporta o consumo, tá? O consumo aqui do nível máximo, eu vou enfatizar aqui com vermelho para que vocês possam visualizar como se comporta o estoque dentro de um determinado período. Então,
Aqui é o nível máximo do meu estoque, ok? Então, o nível máximo do estoque máximo. A partir do momento que eu tenho o nível máximo de estoque, dentro de um determinado período de tempo, eu vou consumir esse estoque. E, consequentemente, eu vou ter o quê? Eu vou ter saída de estoque, então ele vai reduzindo o nível de estoque, chegando ao estoque mínimo, tá? O estoque mínimo, só para enfatizar para vocês, é também denominado de estoque de segurança. O estoque mínimo ou estoque de segurança, ele deve ser reservado, ele deve ser utilizado, e eu vou até enfatizar novamente aqui para vocês, é esse nível aqui, esse nível é o estoque de segurança, ou então o estoque mínimo. O estoque mínimo ou estoque de segurança, ele deve ser utilizado somente em casos inesperados. Caso ocorra algum tipo de problema, por exemplo, se ocorrer algum atraso na entrega dos materiais na minha empresa, eu vou utilizar o estoque de segurança, o estoque mínimo, até o momento em que a empresa ou meu fornecedor trouxer e entregar o suprimento, né, o meu produto, aquilo que a minha aquisição, meu produto, minha matéria-prima, tá? Então, olha só, eu tenho aqui o comportamento do consumo, tá? Ele vai decrescendo, certo? Então, do estoque máximo, ele vai ter um comportamento decrescente, chegando até o nível de estoque mínimo, ok? Quando ele chegar ao estoque mínimo, ele deve ter um momento de ressuprimento. Aqui ocorre um momento de ressuprimento ou de abastecimento, tá? Então, como que eu vou determinar esse ponto de pedido? O que é o ponto de pedido dentro dessa ilustração aqui, dentro desse gráfico, tá? O ponto de pedido, ele se encontra bem aqui, ok? Bem aqui é o ponto de pedido. Como nós havíamos visto antes, o ponto de pedido, ele é representado em quantidade, o nível ou em que quantidade, em que nível de estoque que eu vou solicitar um novo pedido, tá? Então, nesse caso aqui, não há um valor determinado ainda, mas nós temos que aqui seria o nosso ponto de pedido, ou seja, neste momento aqui, ou nesta quantidade aqui, vamos denominar como uma quantidade X, né, porque nós não determinamos ainda, mas nessa quantidade é que eu vou solicitar um novo pedido, tá? Eu vou solicitar um novo pedido e a partir do momento que eu solicito esse novo pedido, ocorrerá o tempo de reposição, que é o tempo entre o momento que eu fiz o pedido e o momento que eu recebi o meu pedido, tá? Então, só para vocês ficarem, só para esclarecer melhor, então esse ponto de pedido é o nível, em que quantidade, em que nível do meu consumo, né, de estoque que eu vou fazer uma nova solicitação, fazer uma nova compra, fazer um novo pedido, tá? E o tempo entre esse pedido e o recebimento para ressuprimento, reabastecimento, é denominado de tempo de reposição, tá? Tempo de reposição. Então, aqui nós temos o gráfico que demonstra e que caracteriza o comportamento do nível de estoque. Uma última coisa, eu falei para vocês do estoque mínimo, falei para vocês do estoque máximo, mas um ponto importante é também o lote de compra ou o consumo médio, tá? O lote de compra ou consumo médio é a quantidade consumida dentro desse período. No caso aqui, nós não temos esse período, mas vamos supor que seja de um mês. Então, esse período aqui é de um mês. Vamos supor que é de um mês. Então, dentro de um mês, eu tenho uma quantidade de lote de compra. Ou seja, eu tenho uma quantidade de consumo de um determinado material, tá? Então, nesse caso aqui, eu tenho um nível, por exemplo, Y, certo? Esse lote de compra,
caracteriza o valor consumido dentro de um mês, tá? Ele não inclui o estoque mínimo, porque o estoque mínimo ele é reservado, é o estoque de segurança que é separado e é utilizado somente em momentos de necessidade, ok? Vamos aplicá-lo, vamos esclarecer melhor e entender melhor de uma forma mais aplicada. Como que seria a análise e como nós encontraríamos o ponto de pedido a partir de uma forma mais aplicada. Então, para isso, eu trouxe aqui para vocês uma questão e dentro dessa questão nós vamos trabalhar a análise, tá, do ponto de pedido, vamos encontrar o ponto de pedido a partir de uma análise quantitativa, ok? Então vamos lá. Essa questão ela é bem simples, nós vamos trabalhar ela, eu vou trabalhar mais uma outra questão e a partir dessas duas questões nós vamos encontrar os pontos de pedido, ok? Então, nessa primeira situação nós temos uma peça, tá? E aqui eu já vou determinar para vocês, dentro do que nós trabalhamos aqui, tá? Essa fórmula aqui que nós trabalhamos inicialmente, nós vamos aplicá-lo ali, tá? Na nossa atividade. Vamos lá. Então, olha só, uma peça é consumida a uma razão de 100 unidades, tá? Essa razão, ela é denominada de consumo, tá? Nesse caso aqui, é um consumo a mês, tá? Então, essas 100 unidades, ela caracteriza o consumo médio mensal, que é de 100 unidades. Então, o consumo médio mensal é de 100 unidades, tá? Também denominado de lote de compra, como nós vimos anteriormente, ok? Vamos continuar aqui. E seu tempo de reposição é de 2 meses. Então, tempo de reposição é igual a 2 meses, certo? Qual será o ponto de pedido? Quer saber o ponto de pedido, ok? Uma vez que o estoque mínimo, o estoque de segurança, deve ser de 15 dias, tá? E eu quero destacar isso aqui com vocês, só para poder esclarecer algo, tá? Olha só, só para eu deixar aqui, o estoque mínimo. O estoque mínimo de 15 dias, certo? 15 dias. Tem um porém aqui, pessoal. Nós estamos trabalhando aqui em... o consumo médio mensal, ele está em unidades, mais unidades em mês, tá? Então, é 100 unidades consumidas em um mês. Só que o tempo de reposição é em mês. Agora, nós temos o estoque mínimo, que é caracterizado em dias, tá? Aparentemente, parece que, como assim 15 dias, tá? Sendo que 100 unidades está sendo consumidos em mês. Então, ele quer saber, na verdade, 15 dias, tá? 15 dias de consumo. Eu embaralhei um pouco. Vamos... Aqui, deixa eu apagar isso aqui, porque aí eu... Então, olha só, o estoque, eu quero destacar aqui para vocês que o estoque mínimo, ele corresponde a 15 dias de consumo, tá? 15 dias de consumo. Como assim, professor? Olha só, 100 unidades são consumidas em 30 dias, tá? Em 30 dias. Ok? Eu quero saber quanto é consumido em 15 dias, porque a quantidade que é consumida em 15 dias corresponde ao estoque mínimo. Bom, isso é bem simples, a gente pode utilizar a regra de 3 simples, tá? Que pode facilitar a nossa vida nesse caso aqui, para resolver de uma forma bem mais rápida. Então, olha só, 100 unidades consumidos em 30 dias, certo? Eu quero saber quanto é consumido em 15 dias. Bom, vamos partir da premissa, né, de que 15 dias
corresponde à metade de 30 dias, tá? Se em 30 dias eu consumo 100 unidades, certo? Que é um número cheio, que são 30 dias cheio, em 15 dias, que é metade de 30, eu vou consumir a metade dessa unidade. Então, 15 dias de consumo, tá? Que representa aqui o estoque mínimo significa aqui, ou representa 50 unidades, tá? Ok? Vou apagar aqui. E aí, então, eu tenho que descobrir qual é o meu ponto de pedido, tá? E aí eu jogo na fórmula. Aplicando a fórmula, eu vou encontrar agora, ok? Então, vamos lá. Colocando na fórmula aqui. Ok, então, ponto de pedido é o que eu quero encontrar, certo? Consumo médio mensal eu tenho que é de 100 unidades, certo? Vezes tempo de reposição 2, mais estoque mínimo 50 unidades, certo? Ponto de pedido é igual a 2 vezes 100, 200, mais 50. Ponto de pedido é igual a 250. Então, se nós formos aplicar aqui, analisando aqui, esse valor X que nós não sabíamos até então, será de 250. Certo? Então, o volume Y, que é a quantidade máxima, certo? Está abastecido no máximo, eu vou consumindo. Quando chegar na unidade 250, certo? Eu vou fazer um novo pedido, tá? E essa unidade de 250 vai ser consumido até o ponto de ressuprimento ou o ponto de reposição, tá? Então, quando eu encontro o ponto de pedido aqui, eu estou determinando qual é a quantidade ou qual é o nível, ou melhor dizendo, em que quantidade ou em que nível, tá, de estoque que eu vou fazer um novo pedido, ok? Eu vou fazer mais duas aplicações e essas duas aplicações elas estarão correspondendo à atividade que eu vou disponibilizar para vocês. Vocês assistindo essa aula pode olhar a primeira e a segunda questão e vocês poderão aí responder as primeiras questões que vão facilitar e que vão ajudar vocês nessas resoluções, ok? Aproveitando, essa lista é importante que vocês realizem essa lista de atividade, porque realizando essa lista, vocês vão estar praticando e a prática vai aperfeiçoar o conhecimento de vocês em relação à determinação do ponto de pedido, ok? Então eu vou apagar aqui e nós vamos resolver essas duas questões. Ok, vamos lá. Então, nós temos dois exercícios. Eu vou pegar os dois primeiros exercícios da lista que eu vou disponibilizar para vocês. E aí vocês podem estar já tendo esse vídeo disponibilizado para vocês. Vocês podem acompanhar e resolver as duas questões ou certificar se as duas resoluções, as duas primeiras resoluções de vocês já estão certas ou não, ok? Então vamos lá. Primeira questão aí, ok? Diz assim, uma peça é consumida a uma razão de 40 por mês, tá? Então, o consumo, a gente já pode aqui determinar, é de 40 unidades mês, certo? 40 unidades mês. O tempo de reposição é de 7 dias, tá? Então, nós vamos aqui, tempo de reposição é de 7 dias, ok? Continuando, qual será o ponto de pedido? Então, ponto de pedido é o que eu quero encontrar. Tá? Considerando que o estoque mínimo é 1/4 da quantidade consumida em um mês.
Então, o estoque mínimo é 1/4, certo? Da quantidade consumida em um mês. Então, vai ser 40, tá? Eu quero saber qual é o valor, quanto é 1/4 do valor consumido dentro de um mês. Então, eu posso fazer aqui. Eu multiplico 1, tá, por 40, vou ter aqui, divido, certo? Então, o estoque mínimo é de 10 unidades, tá? E aí eu aplico a fórmula e dentro da fórmula eu vou encontrar qual é a quantidade ou qual é o nível, tá, em que deverá ser realizado o novo pedido. Vamos aplicar aqui. Algo importante, pessoal, para enfatizar, é que o tempo de reposição está em dias, tá? Está em dias. Só que o consumo médio é mensal. Então eu tenho que deixar os dois dentro do mesmo período, tá? Se o tempo de reposição está em dias e o consumo médio mensal está em mês, eu tenho que transformar o tempo de reposição em mês também, tá? E aí, sabendo disso, o que eu vou fazer? Eu vou pegar 7 dias, certo? E vou dividir por 30, tá? Para eu poder encontrar qual é o valor desses 7 dias em mês. Eu vou conferir aqui, só para nós podermos ter com mais precisão o valor aqui dessa transformação. Então, 7 dividido por 30, nós vamos encontrar aqui 0,23, tá? Então, seria 0,23 meses, ok? Então, vamos jogar aqui na fórmula. Consumo médio mensal, 40 dias, 40 unidades, perdão, 40 unidades por mês. Tempo de reposição, eu transformei 7 dias em meses, então corresponde a 0,23 meses, mais o estoque mínimo, eu encontrei 1/4 do meu consumo médio mensal, que é 10 unidades, certo? Ponto de pedido, eu vou multiplicar aqui, para facilitar aqui e ter com melhor precisão, vai ser 9,3 mais 10. Ponto de pedido. Eu vou colocar aqui, pessoal, como não tem quantidade quebrada em relação ao nível de estoque, eu vou colocar aproximado, tá? Aproximado 19, tá? Porque como é 0,3, então 0,3 eu vou colocar para menos. Se fosse acima de 0,5, eu colocaria para mais, tá? Então, o ponto de pedido aqui vai ser a quantidade 19, ou quando tiver o nível 19 ou quantidade 19, eu faço um novo pedido, ok? Esse é o primeiro exercício, vocês podem verificar aí e corrigir ou então acompanhar e desenvolver a primeira questão. Vamos para a segunda questão e aí a gente encerra com essa segunda questão. Ok, segunda questão aí da atividade de vocês. Uma peça é consumida a uma razão de 80 por mês. Então, uma peça é consumida a uma razão de 80 unidades mês, tá? Há um tempo de reposição de 9 dias. Tempo de reposição, 9 dias. E eu quero saber o meu ponto de pedido, certo? O ponto de pedido, e o estoque mínimo corresponde a 1/3 da quantidade consumida em um mês. Então, o estoque mínimo é igual a 1/3, certo?
da quantidade consumida em um mês. Ok. E aí, eu vou fazer o quê? Eu vou multiplicar. Eu tenho 80 dividido por 3. E aí, para nós podermos encontrar um número preciso, vamos ver aqui. Vai dar 26,6, tá? Então, nós temos aqui 26,6. Agora, vamos aplicar a fórmula para nós encontrarmos o ponto de pedido. Uma outra coisa também, relembrando, o meu consumo está em mês, tá? E o tempo de reposição está em dia. Então, eu tenho que transformá-lo para que os dois estejam dentro de um mesmo período. Então, se aqui está em dia, eu vou transformá-lo em mês, tá? Então, como eu faço isso? Eu divido por 30, tá? Eu vou descobrir quanto 9 dias, vou transformar 9 dias em meses. Então, 9 dividido por 30 vai dar aí 0,3, ok? Então, vamos jogar na fórmula. Ok, substituindo aqui, 80, tempo de reposição 0,3, mais estoque mínimo, que é 26,6, ok? Ponto de pedido. Eu vou agora encontrar e multiplicar aqui 80, vai dar 24, certo? Mais 26,6, certo? O ponto de pedido, como aqui está acima de 0,5, eu vou arredondar aí para 51, certo? Tá? Então, o meu ponto de pedido aqui é de 51 unidades. Ou seja, quando chegar a 51 unidades, eu faço um novo pedido, faço uma nova solicitação para reabastecimento do meu estoque. Bom, pessoal, espero que tenha sido aí bem claro em relação ao que é o ponto de pedido, onde o ponto de pedido se encaixa dentro da análise do nível de estoque, tá? E também em relação à resolução e à aplicação, tá? Da fórmula apresentada a vocês, ok? Eu estarei à disposição de vocês para qualquer dúvida, ok? Estarei à disposição de vocês para qualquer dúvida e aí vocês podem entrar em contato para a resolução, tirar dúvidas também dos exercícios que estarão à disposição, que estarão sendo disponibilizados para vocês, ok? Eu agradeço a paciência de vocês, agradeço também por estar participando aí dessa aula e também contribuindo aí para o aprendizado de vocês, ok? Um abraço a todos, até um outro momento.